Olá, pessoal. Sou Gilberto Lasque. A gente vai apresentar um trabalho que versa sobre a utilização de tecnologias em agricultores da agricultura familiar associados a cooperativas da microrregião de Capanema, no estado do Paraná. Então, o tema do nosso trabalho é a tecnologia na agricultura, contribuição para o crescimento de pequenos produtores vinculados a cooperativas agrícolas da microrregião do município de Capanema. O autor do presente trabalho é o Douglas Martins, que foi orientado por mim, Gilberto Lasque. Então, a gente percebe assim que o setor agropecuário brasileiro ele vem se destacando no cenário mundial a nível de produtividade, principalmente a nível de volume de produção. A gente vê a realidade atual do Brasil com diversos produtos oriundos da agropecuária sendo exportados e a importância cada vez maior da contribuição desse setor para o superávit da nossa economia, né? Isso possibilita uma grande gama de produtos, uma gama variada aí de tipos de manejo de produtos, uma vez que o nosso país possui uma área produtiva bastante grande, um clima propício para a produção, e isso propicia sempre um aumento, uma produtividade bastante alta, né? Fazendo com que o Brasil seja muito competitivo, principalmente no ramo do agronegócio. Mas o foco, ele trata dentro da agricultura familiar, e essa característica da nossa agricultura, ela tem como principal atuação a produção de alimentos, né, que se põe na mesa das pessoas aí a cada dia. E ela é um setor que também gera bastante empregos, porque fixa a família no campo e evita a migração, né, dessas famílias para os grandes centros, né, possibilitando às famílias uma renda e uma geração de empregos, né, dentro dessas famílias. E a gente percebe que está evoluindo a questão do acesso dessas famílias, aí, de pequenos agricultores, à tecnologia. Isso vem incrementando a sua produtividade e melhorando a qualidade de vida e aumentando a renda também, através principalmente da utilização de máquinas e equipamentos. Então, o objetivo desse trabalho é demonstrar como essa tecnologia empregada nas pequenas propriedades rurais, né, especificamente com máquinas e equipamentos, como elas estão auxiliando esses pequenos produtores cooperados a cooperativas agrícolas da microrregião de Capanema no aumento da sua produtividade, sobretudo se ela traduz num serviço mais humanizado e trazendo uma melhoria da qualidade de vida. Os objetivos específicos: caracterizar historicamente como ocorreu essa modernização, né, e se ela ocorreu, contextualizar as políticas agrícolas que vêm sendo desenvolvidas pelo governo, né, brasileiro, para incentivar a modernização da agricultura e a introdução de novas tecnologias. Relacionar o aumento da produtividade entre esses agricultores, né, que têm o auxílio da tecnologia, e os agricultores que ainda não têm um acesso muito grande a essas novas tecnologias. Analisar criticamente os resultados obtidos em levantamento junto a esses produtores agrícolas. Nosso trabalho foi desenvolvido inicialmente com uma revisão da literatura, onde pesquisamos os temas vinculados a cooperativismo, agricultura familiar, e também sobre a questão dos investimentos que o governo federal propicia a esses agricultores com liberação de linhas de financiamento. Foi desenvolvido um questionário que foi aplicado em agricultores da agricultura familiar que são vinculados a cooperativas aqui da região do município de Capanema, no Paraná. Foi realizada a aplicação desse questionário através do formulário Google Forms, né, em função da dificuldade de acesso a essas diversas propriedades. Foi conversado com esses agricultores e aplicado esse questionário através dessa nova possibilidade, aí, a utilização do questionário do Google Forms, né? E depois, face a discussão desses dados, né, que foram levantados através da aplicação dos questionários. Então, a nível
de pesquisa bibliográfica, da revisão bibliográfica, que nós buscamos entender como está o cooperativismo no Brasil, né? O cooperativismo, ele é uma doutrina que vem difundindo, e a gente percebe que os agricultores, principalmente da agricultura familiar, eles precisam ter uma união bastante grande para conseguir ser competitivos no mercado, né? E as cooperativas, elas têm propiciado essa possibilidade, porque a gente percebe que o trabalho, quando ele é feito, realizado em conjunto ou de uma forma cooperativa, ele se traduz em resultados muito melhores do que se cada agricultor tivesse fazendo o seu trabalho individualmente, né? Depois nós buscamos entender, contextualizar a situação da agricultura familiar a nível do Brasil e também a nível do mundo, mas principalmente focado na nossa realidade aqui da nossa região. Então, ela se baseia no cultivo da terra, né, na gestão e no trabalho por pessoas de um núcleo familiar, né? Geralmente a agricultura familiar está voltada em um pequeno núcleo de produção de produtos que tem uma demanda dentro da região onde essa família está inserida. Ela para a economia e o abastecimento, questão do abastecimento alimentício, ela é tão relevante que a ONU passou a acompanhar de perto a evolução ou as características da agricultura familiar e também para implementar planos de desenvolvimento voltados a esse setor da economia da agropecuária. Então, no Brasil, a gente percebe que a importância da agricultura quando a gente vê os dados, né? Que essa agricultura familiar, ela produz 70% do nosso feijão, que é um dos principais produtos alimentícios aí do Brasil, junto com o arroz, que é produzido 34% pela agricultura familiar, produz ainda 87% da mandioca, 46% do milho, 38% do café, 21% do trigo, 60% da produção de leite, 59% do rebanho suíno oriundo da agricultura familiar e 50% das aves e 30% do rebanho bovino é oriundo da agricultura familiar. Então, esses números demonstram a importância dela. E a utilização da tecnologia na agricultura, principalmente na agricultura familiar, ela vem com o intuito de diminuir custos, né? E diminuir os custos operacionais, tentando aumentar a produção e diminuir o espaço ocupado pela agricultura, ou seja, produzir mais num espaço menor. E também busca uma melhoria na qualidade de vida e também uma evolução, aí, uma melhoria nas técnicas produtivas. E há alguns programas, que a gente vai ver depois, por parte do governo federal, que incentivam o investimento dos pequenos produtores na implementação de novas tecnologias. Então, essa modernização, ela foi um passo muito grande, né? A gente vê a evolução nos últimos anos como significativa, né, para a produção em larga escala por parte desses pequenos produtores, né, pequenos e médios grupos familiares. E ela busca um aumento na produtividade e principalmente uma eficiência a nível de produção. Aqui alguns dados do Ministério da Agricultura, a gente ressalta principalmente a variação do nível de produção do Brasil de 2017 a 2028, com um aumento de 29,8% da produção e apenas um levantamento de 14,9% de área. Isso é uma projeção do Ministério da Agricultura. Então, a gente percebe-se, né, que há um grande aumento da produção, não um aumento não tão grande de área. Então, isso se deve principalmente à implementação de novas tecnologias. E a nível do governo, o Brasil possui dois principais programas de incentivos, né, o PRONAF e o Plano Safra, que buscam possibilitar o financiamento aí dessas pequenas famílias. Então, nós vamos para os resultados das discussões. Foram entrevistados 16 agricultores que responderam ao questionário elaborado através do Google Forms, né? Então, primeiro, a gente identificou o tamanho da propriedade,
para identificar se a maioria desses produtores realmente eram pequenos. A gente vê que a maioria deles são pequenos produtores, com pequenas áreas. Identificar quais que são as culturas, né, as modalidades de cultura que a maioria deles produz. A gente vê que é uma pouca variedade, principalmente produzindo soja, milho, trigo e leite, né, mesmo sendo áreas pequenas, o foco é nesses 4 produtos. Buscamos identificar qual que era a perspectiva desses agricultores em relação ao aumento da produtividade com o advento e o auxílio das máquinas e implementos, né? Então, todos perceberam que há um aumento da produtividade, sendo que alguns entendem que o nível é grande e a maioria entende como um nível de aumento médio. Também buscamos entender a estimativa desses pequenos produtores da agricultura familiar sobre o aumento da produtividade com a implementação das máquinas e implementos agrícolas. Então, a gente percebe que a maioria deles também percebeu um grande aumento nesse sentido. Aí, para entender a realidade da tecnologia, qual que é a idade, buscamos identificar a idade das máquinas agrícolas que esses produtores possuem. Então, questionamos sobre o ano em que foi adquirido cada um desses equipamentos, né? A gente percebe que houve uma evolução bastante grande nos últimos anos a nível de aquisição de novos equipamentos. Buscamos identificar a quantidade de máquinas agrícolas, né, que essas propriedades possuem. Por serem da agricultura familiar, a gente percebe que 50% delas têm de 1 a 3 máquinas, então uma quantidade ainda pequena, né? Os tipos de máquinas, então, que elas possuem, que cada propriedade possui. A gente vê até que há propriedade que não tem ainda nenhuma, então há ainda uma necessidade de investimento nessa área. Se as máquinas foram adquiridas através de financiamento ou não, né? A maioria foi por financiamento, e depois a gente buscou entender aqui qual que era se esses agricultores tinham interesse em adquirir novas máquinas e equipamentos. A maioria tem interesse em adquirir, e buscamos entender se eles entendem que com as novas máquinas e equipamentos, com o avanço da tecnologia, houve um aumento na produtividade. Quase 94% respondeu que percebeu esse aumento na produtividade. Por fim, as nossas considerações finais. Nós conseguimos alcançar os objetivos do trabalho, né? Percebemos que o trabalho só conseguiu ter êxito em função do questionário, que foi bem elaborado, nós conseguimos aplicar com um número considerável de pequenos agricultores. Percebemos algumas dificuldades quanto à resposta aos questionários, nem todos têm acesso à tecnologia, principalmente à internet, né? Foi avaliada a inserção da tecnologia nas práticas da agricultura familiar, que existe essa inserção, e que o aumento da produtividade em função da tecnologia é bastante significativo e perceptível, né? Ele tem muita relevância, esse trabalho, para crescimento acadêmico do autor, bem como para futuras pesquisas que queiram utilizar esses dados para alguma análise posterior, né? Ele possibilita aí análises futuras a respeito deste assunto. Então, percebeu-se, concluindo, né, que a tecnologia realmente auxilia esses pequenos produtores da agricultura familiar e propicia um aumento da rentabilidade, da remuneração, bem como uma melhoria na qualidade de vida dessas famílias, né? Enfim, as nossas referências bibliográficas, que serviram de embasamento para o nosso referencial teórico, e agora a gente nos coloca à disposição para eventuais questionamentos ou dúvidas que tiverem a respeito desse tema, para que a gente possa esclarecer ou tirar essas dúvidas, tá? Gente, obrigado a todos, né, por estar assistindo essa exposição, em meu nome, Gilberto, em nome do Douglas. Obrigado mais uma vez, até mais.